Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. É um motivo de grande alegria para nós estarmos aqui, reunidos para adorar o Senhor nosso Deus, depois de uma semana abençoadíssima que tivemos, uma semana cheia, onde aprendemos a palavra de Deus de uma maneira extraordinária aqui na nossa semana da EBOL. Eu creio que a igreja foi ricamente abençoada e que frutos serão vistos a partir desta EBOL, É um investimento que certamente trará os seus resultados. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. É um texto clássico do Antigo Testamento para falar sobre o sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 53. E nesta noite nós temos como proposta falar acerca do sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário. Isaías capítulo 53, eu vou ler, irmãos, até o versículo de número 10, eu ia ler só 2 versículos, o 4 e o 5, mas eu vou ler todo o texto. Esse texto é lindo, e todas as vezes que nós lemos ele, certamente não só o meu, mas o seu coração também palpita em ver como Deus é poderoso, Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém, irmãos? Tome seu assento em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui na noite de hoje com um tema atrelado à cristologia, conforme foi anunciado. E a palavra, só para efeito de curiosidade, a palavra cristologia é uma palavra técnica da teologia,
E essa palavra, ela vem de duas palavras gregas, Christos, no grego, que é Cristo, na língua portuguesa, e logia, ou logia, que significa estudo ou um tratado racional. Ou seja, nós entendemos como doutrina. Então, cristologia, quando se fala de cristologia, nós estamos falando da doutrina de Cristo, do ensinamento sobre a pessoa de Cristo. E quando se fala em cristologia, irmãos, nós temos uma amplitude de assuntos a ser tratado, que se não tomarmos cuidado, a gente até se perde de tanta coisa que pode ser falado dentro desta doutrina bíblica e maravilhosa que é a cristologia. Eu estava vindo o caminho para cá e pensando no carro comigo que é um assunto tão relevante para a igreja falar da doutrina de Cristo, é um assunto tão importante para a igreja, de maneira que se eu tiver um conceito errôneo sobre a cristologia ou sobre a doutrina bíblica de Cristo, eu posso até mesmo parar num céu errado. Se eu não tiver um conceito bíblico, um conceito certo sobre a doutrina de Jesus Cristo, sua vida, sua obra, sua morte e sua ressurreição, eu posso até mesmo parar no lugar errado quando se diz respeito à eternidade. Portanto, eu gostaria de falar nesta noite sobre o tema do sacrifício, dentre tantos assuntos da cristologia que nós poderíamos falar aqui. Eu gostaria de falar sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E por que falar sobre o sacrifício expiatório de Cristo Jesus? Porque o sacrifício expiatório de Jesus é o tema central da fé cristã. O sacrifício expiatório, aquilo que Jesus fez para a humanidade, em prol da humanidade pecadora, é certamente tema central para a fé cristã. Meus irmãos, nós lemos o texto do profeta Isaías, conhecido popularmente como profeta messiânico, justamente porque foi o profeta do Antigo Testamento que mais profetizou sobre a vinda do Messias. E aqui neste texto não é diferente, aonde o capítulo 53 deste profeta expõe com clareza que o Ebed Yavé no hebraico, ou seja, o servo sofredor, aquele que viria para sofrer no lugar da humanidade pecadora, ele não seria esmagado por causa de seus próprios pecados, mas pelos pecados dos outros. É por isso que nós usamos a expressão sobre o sacrifício de Jesus Cristo para dizer que o sacrifício de Jesus é um sacrifício vicário, ou seja, em favor de outros. Se você olhar para o texto de Isaías que nós lemos aqui, principalmente os versículos 4 e 5, você vai ver claramente o profeta Isaías mostrando que a expiação realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, ou na época do profeta, a expiação que o Messias faria, era justamente por causa dos pecados de outros e não dele mesmo. Se não, veja bem, olha só o que Isaías diz no versículo 4, ele fala assim: verdadeiramente ele, o servo sofredor, o Ebed Yavé, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O profeta falando, ele tomou sobre ele as nossas enfermidades. Depois ele fala, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí no versículo 5 ele fala novamente, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, aleluia, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você observou bem, nesses dois versículos, no 4
e no 5. O profeta Isaías, ele menciona 4 vezes, para não restar dúvida nenhuma, de que a expiação que o Messias faria era pelas nossas enfermidades, era pelas nossas dores, era pelas nossas transgressões, seria pelas nossas iniquidades. Louvado seja Deus. Então, a morte de Jesus Cristo seria uma morte substitutiva, revelando o amor gracioso de Deus e a misericórdia de Deus para com homens pecadores como nós. Louvado seja Deus. Ô irmãos, eu fico imaginando às vezes, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, se não fosse o amor de Deus por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores, aonde você estaria neste momento? O que você, se é que estaria vivo ainda? O que você estaria fazendo nesta hora? Aonde estaríamos nós? Talvez muitos de nós aqui nem vivos estaríamos mais, mas a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te lavou, a graça de Deus te libertou da escravidão do pecado, a graça de Deus te trouxe até aqui hoje para adorar ao Senhor, porque você tem liberdade para isto. Portanto, irmãos, nós vamos trabalhar hoje o tema do sacrifício de Cristo, a partir de 3 aspectos específicos. Como eu disse, nós vamos falar da expiação feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós vamos falar do conceito de expiação, nós vamos falar da necessidade da expiação e nós vamos falar do resultado da expiação. Num primeiro momento aqui, vamos deixar aqui bem claro o conceito de expiação. O que é expiação? Já que o profeta Isaías, no versículo 10 do capítulo 53, escreveu dizendo assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Mas o que é expiação? Irmãos, a palavra expiação é uma das palavras, é uma das expressões mais importantes na Bíblia para se referir à salvação. Nós temos muitas outras palavras que alude à salvação dos pecadores, mas a palavra expiação é uma das expressões mais importantes para elucidar a salvação que Cristo propiciou aos homens pecadores. No Antigo Testamento, a palavra expiação, ela tem conotação na palavra hebraica kafar ou kapar, que significa literalmente cobrir, trazendo a ideia de perdoar, de lavar, de aplacar ou de cancelar. É uma palavra de uma riqueza muito grande no Antigo Testamento. Quando o Antigo Testamento usa essa palavra kafar, ela está dizendo que o sacrifício que o Messias realizaria quando ele viesse, esse sacrifício teria poder para cobrir, para dar cobertura a homens pecadores. Este sacrifício, esta expiação, ela teria poder para perdoar os pecados de homens pecadores. Esta expiação, ela teria poder para limpar, para purificar, para tirar a mancha do pecado da vida de homens pecadores, porque o pecado ele mancha o homem. O pecado ele deixa o homem impuro diante de Deus. Esta palavra kafar, que é traduzida por expiação no Antigo Testamento, traduz a ideia de que a expiação que o Messias realizaria teria poder de aplacar a ira de Deus sobre aqueles pecadores arrependidos que seriam lavados e remidos pelo sangue do Messias, a saber, Jesus Cristo de Nazaré.
Ou ainda, esta palavra expiação no Antigo Testamento, ela alude à ideia de que o sacrifício que o Messias realizaria na cruz do Calvário também teria poder de cancelar o juízo, a ira futura sobre a vida de um pecador arrependido. Louvado seja Deus. Já no Novo Testamento, irmãos, a palavra que alude à expiação é a palavra grega hiloskomai, que significa propiciar, satisfazer, expiar ou conciliar. Louvado seja Deus. No Novo Testamento, esta palavra, quando ela é usada, ela justamente traz esta ideia de que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos tornou propício novamente a Deus. Outrora éramos inimigos de Deus, estávamos num estado de inimizade contra Deus, mas quando Jesus Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário, Ele está nos reconciliando novamente com Deus. Ele está nos dando a oportunidade de gozar de plena comunhão com este Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. A morte de Cristo, irmãos, na cruz do Calvário, ela satisfez a justiça de Deus. Lembra quando Jesus, ele sai das águas do Rio Jordão, aleluia, após ser batizado pelas mãos de João Batista, a voz ecoa dos céus, aonde o Pai diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem tenho prazer. Este é o meu Filho amado, que vai satisfazer a minha justiça e santidade, pagando pelos pecados de homens pecadores. Louvado seja Deus. Irmãos, lá na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo 17, nós lemos o escritor aos Hebreus dizendo assim: pelo que convinha que em tudo fosse ele, quem? Cristo, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Louvado seja Deus. Lembra lá do Antigo Testamento, quando todos os anos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele estava ali como um intermediário entre o povo pecador e Deus. Agora o escritor aos Hebreus está dizendo que ele, Jesus Cristo, que em tudo foi semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Para quê? Para expiar os pecados do povo, para fazer propiciação pelos nossos pecados, para satisfazer a justiça e a ira de Deus, ou para conciliar o homem pecador com Deus. Louvado seja o Senhor. Portanto, irmãos, a palavra expiação, ela nos mostra, todas as vezes que nós lemos esta palavra nas Escrituras Sagradas, seja no Antigo Testamento, ou seja no Novo Testamento, esta palavra nos mostra que Cristo morreu por pecadores como eu e você. Louvado seja Deus. Pode ser que pelo bom algum homem ousaria morrer, mas quem ousaria morrer, aleluia, por homens pecadores que não tinham valor nenhum? Aleluia, mas Jesus Cristo, Ele assumiu a nossa culpa, Ele foi ao Gólgota, Ele sofreu aquela morte horrenda, para que hoje nós estivéssemos aqui adorando a Ele, compondo as fileiras dos salvos, aleluia, na história da humanidade, e com a promessa de que um dia nós estaremos com Ele, para adorá-lo por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Mas olha só que interessante, irmãos. A palavra expiação,
ela nos mostra que Cristo então morreu pelos pecadores, fazendo o quê? Primeiro, apaziguando a ira de Deus sobre nós. Pairava-se a ira de um Deus santo, de um Deus justo, e que a sua justiça e santidade exigia que o erro, o pecado, que tem como paga, que tem como salário a morte, agora Jesus Cristo, na sua expiação, realizada na cruz do Calvário, Ele está apaziguando esta ira de um Deus santo e justo, e que não pode compactuar com o pecado. Olha só o que escreveu o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 9 e versículo de número 10. Ele escreve dizendo assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que fez o quê? Que nos livra da ira vindoura. Louvado seja Deus. O que Paulo está dizendo para a igreja dos Tessalonicenses é que a morte de Jesus Cristo, ela apaziguou a ira de Deus sobre nós, porque Ele, quando morreu, Ele nos livrou da ira que estava por vir sobre todos os rebeldes e desobedientes pecadores. Em segundo lugar, a expiação também nos faz entender que a morte de Cristo nos lavou das nossas impurezas e perdoou os nossos pecados. Olha o que escreve o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo de número 7. Ele escreve assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos limpa, nos lava de todo o pecado. Louvado seja Deus. Oh, irmãos, e é lindo ainda observar que o texto fala que não é da metade dos seus pecados, que são muitos, não é de uma porcentagem dos seus pecados. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. John Stott, ele comenta que os versos 7 até o verso 9 deste texto que nós lemos aqui, de 1 de João capítulo 1, sugerem que Deus fez mais do que perdoar. Aleluia! Ele limpa a mancha deixada pelo pecado. Jesus não só perdoou os nossos pecados, Ele também nos limpou, porque o pecado trouxe uma mancha, o pecado contaminou, o pecado sujou. Mas o sacrifício de Jesus Cristo não só foi capaz de perdoar os nossos pecados, como também de limpar a sua ficha, de limpar você, de te purificar, de lavar você. Oh, irmãos, é como nós fazermos aqui uma ilustração, dizendo que esta toalha são todos os seus pecados que você cometeu na sua vida, e até mesmo aqueles que você vai cometer ainda, estando ainda em Cristo. Cristo pegou os seus pecados de toda a sua vida e jogou para trás no mar do esquecimento. Mas o perdoar de Deus é diferente do homem. O homem às vezes perdoa e tempo por outro ele relembra, ele lança em rosto, ele joga na cara. Mas o que Deus fez por nós, não, Ele jogou seus pecados lá no mar do esquecimento, para nunca mais, aleluia, para nunca mais, aleluia, você ser preso a este peso do pecado sobre a sua vida. É vida nova, é uma nova história, é uma nova vida, é um novo futuro que de Cristo tem para nós, pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Aleluia.
E John Stott ainda diz mais uma coisa interessante. Ele fala que Cristo, ele não só perdoa, ele limpa a mancha deixada pelo pecado. E o tempo presente aqui do verbo, aleluia, no texto do verbo purificar, mostra que esse é um processo contínuo. Olha só novamente o texto: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, o texto não diz assim, nos purificou, ou nos purificará, nem purificou no passado, e nem purificará no futuro. O texto diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pecou hoje, o sangue de Jesus te lavou. Você pecou ontem, o sangue de Jesus te lavou. Você vai pecar amanhã, o sangue de Jesus vai te lavar de todo o seu pecado. Aleluia, aleluia. É um processo contínuo. E terceiro, a palavra expiação nos mostra ainda que Cristo na cruz do Calvário, ele estava nos reconciliando com Deus. Como eu disse, havia uma inimizade, havia um muro de separação. Mas quando Cristo se propõe a morrer na cruz do Calvário por mim e por você, ele está agora, aleluia, nos reconciliando novamente com Deus, nos tornando propício a entrar na presença de Deus. O Evangelho diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia, e agora o acesso a Deus está aberto para todos aqueles que, arrependidos e lavados no sangue de Jesus, querem ter comunhão e contato com este Deus. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Louvado seja Deus. Paulo é muito claro aqui em dizer que mediante a fé nós temos reconciliação, nós temos comunhão, nós temos paz com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós, como crentes que somos, nós temos toda a liberdade para com Deus de entrar na presença dele e dizer como diz as Escrituras, e chamá-lo de Abba, ou seja, papai, papaizinho, oh aleluia. É por isso que nós temos todo o direito de gozar de plena intimidade com Deus e abrir, rasgar a nossa alma diante deste Deus, porque Cristo, por meio do seu sacrifício e da sua expiação, nos deu plena condição de gozarmos de intimidade plena com Deus. Louvado seja Deus. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, deve ser um relacionamento de intimidade, não de medo. Nós temos que ter temor e tremor, sim, mas não medo, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso Paizinho, aleluia. E eu fico imaginando, irmãos, quando se fala de paternidade, a gente logo olha para a nossa vida prática. Hoje mesmo, eu estava no meu horário de descanso no trabalho, e o meu filho Josué, de 3 aninhos, vai fazer 4 esse mês. Ele me mandou uma mensagem: papai, cuidado com a chuva, vai chover, eu estou preocupado. E eu ouvindo aquela vozinha, e sabe, aquela ansiedade de chegar em casa e ver o seu rostinho e dar um abraço nele, ouvir a vozinha dele bem pertinho do meu ouvido, deixar ele pular no meu colo e rolar com ele, irmãos. Ô irmãos, se nós, Jesus fala assim, se vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito àqueles que lhes pedirem. Se nós somos capazes de amar com um amor indescritível, irmãos, um amor inexplicável como um amor de pai para filho, agora imagine a intimidade que Deus quer, aleluia, ter comigo e com você. Louvado seja Deus. Então esse é o conceito de expiação, irmãos.
O conceito de expiação, então, relembrando, traz aqui palavras importantíssimas que alude à ideia sempre de que Jesus Cristo morreria na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus, para nos purificar dos nossos pecados, aleluia, e para apaziguar a ira de Deus que estava sobre nós. Mas, uma vez que nós entendemos aqui o conceito da palavra expiação nas Escrituras Sagradas, agora é importante a gente saber por que houve a necessidade da expiação. Meus irmãos, de maneira bem resumida, pois é uma história já bem conhecida da igreja, o livro de Gênesis, ele relata a criação do homem e a sua queda. É interessante até a estrutura, observar a estrutura que Moisés, o escritor do livro de Gênesis, conforme a tradição, e nós cremos assim, é interessante a estrutura cronológica dos capítulos que ele dispõe no livro de Gênesis, pelo menos os primeiros capítulos. No capítulo 1 e capítulo 2, Moisés ele relata a criação, a origem das coisas, a origem do universo, a origem do homem, dos animais e de todas as coisas. Mas no capítulo 3, ele mostra o que? Ele mostra a queda deste homem, que foi abençoado por Deus, que foi criado por Deus, e foi colocado no jardim do Éden. No capítulo 3, então, o homem está caído, o homem está em pecado, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. E no capítulo 4, logo em seguida, Moisés já dispõe a mostrar os resultados desastrosos de uma vida sem intimidade e comunhão com Deus. Então ele mostra ali a morte de um homem justo, de um jovem justo, aleluia, que é Abel, que foi morto pelo seu próprio irmão, Caim, mostrando que o resultado do pecado é só tristeza, é só luto, é só dor, é só desgraça, é só catástrofe. Louvado seja Deus. Mas ainda mesmo no capítulo de número 3, aleluia, a palavra de Deus nos mostra que nem tudo está perdido, porque Deus nunca foi pego de surpresa, Ele é onisciente e presciente, Ele sabe de todas as coisas antes mesmo dela acontecer. Louvado seja Deus. Então o relato da queda no capítulo 3 de Gênesis nos mostra o homem perdendo a sua comunhão com Deus. Foi um ato de desobediência deliberada, trazendo um grande problema, não só para Adão e Eva, mas também para a humanidade ali representada no primeiro homem chamado Adão. Louvado seja Deus. Agora, depois deste pecado deliberado, o homem se torna um pecador. E como pecador que ele é agora, ele está morto, ou seja, separado de Deus. A morte espiritual veio primeiro, e consequentemente vai vir a morte física de Adão. E agora, este homem que está separado de Deus, ele está destinado à ira de Deus, e só lhe resta fugir da presença de Deus. Não é isso que os homens pecadores fazem? Fugir de Deus? É o que Adão fez logo após ele pecar. Quando a história bíblica diz que Deus vai até o jardim e fala com Adão, e Adão procura se esconder de Deus, e Deus ali no jardim, ele grita, ele clama: Adão, aonde tu estás? Irmãos, eu já disse numa pregação, eu me lembro muito bem, que numa mensagem que eu preguei aqui, não sei se foi numa terça-feira mesmo, eu disse que esta pergunta de Deus para Adão foi a maior, eu quero acreditar que foi a maior oportunidade que Deus deu para Adão. Adão, aonde tu estás? E por que eu acredito assim, irmãos? Deus não é onisciente? Deus não sabia onde Adão estava? Deus não é onipresente? Então Deus não está presente em todos os lugares? E por que é que Deus, então, está perguntando no jardim aonde Adão está? Porque Deus quer mostrar para Adão que quem estava perdido no jardim não era Deus, quem estava perdido era Adão.
A pergunta de Deus para Adão era para Adão fazer uma introspecção, uma reflexão e pensar: poxa vida, até ontem eu tinha comunhão com Deus, até ontem eu falava com Ele tete a tete, até ontem eu gozava de plena comunhão com Deus e agora eu estou escondido deste Deus. A pergunta de Deus para Adão foi a maior oportunidade de Deus na vida de Adão. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Aonde tu estás, Oséias? Aonde tu estás? Será que tu está no centro da minha vontade? Será que tu estás, aleluia, no caminho que eu quero que tu estejas? Louvado seja Deus. Irmãos, então desde a queda no Éden, em Gênesis capítulo 3, Deus ele já se mostra misericordioso com a sua criatura, quando ele vai de encontro com Adão. Oh, irmãos, se Deus fosse agir igual a nós, nesta situação de Adão, Deus cria este homem perfeito, Deus coloca num lugar, num paraíso perfeito, Deus dá tudo para ele, dá algumas ordens, sim, e mesmo assim este homem vira as costas para Deus, desobedece deliberadamente a voz de Deus. Se fosse eu e você, certamente nós ignoraríamos Adão pelo resto da eternidade. Se fosse talvez eu e você, nós não iríamos atrás de Adão, nós deixaríamos ele perdido nos seus caminhos tortuosos de pecado. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus vai atrás. Deus foi atrás de Adão, assim como Deus veio até cada um de nós, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Louvado seja Deus. E quando Deus então vai atrás de Adão ali no Éden, Ele mesmo providencia, o texto bíblico mostra que Deus providencia túnicas de peles de animais para Adão e Eva, porque eles perceberam a sua vergonha. Após o ato da desobediência e do pecado, eles olharam um para o outro e perceberam que eles estavam nus. E ali então, a Bíblia diz que Deus providencia, olha só a provisão de Deus, a providência de Deus sobre homens pecadores desde o Éden. Ele providencia túnicas de peles de animais, apontando já para a ideia de sacrifício expiatório como provisão ao pecador. Vamos analisar um pouquinho isso daqui. Aleluia, quando Adão e Eva pecam, desobedecem a Deus, eles percebem o seu estado pecaminoso, eles veem a sua nudez, a sua vergonha, e agora eles estão envergonhados disso, e Deus então vai lá, mata um animal, e com a pele deste animal, Deus providencia, aleluia, túnicas para que eles pudessem se cobrir. Ou seja, o animal morreu inocentemente, porque quem pecou não foi o animal, quem pecou foi Adão e Eva. Quem pecou foi o homem e não o animal. Então a morte deste animal já começa a ensinar didaticamente, já começa a apontar para aquilo que Deus desejaria e faria pela humanidade. Aleluia, alguém, um justo, um inocente, morreria no lugar do culpado para que o seu problema do pecado fosse resolvido. A morte deste animal já apontava para a expiação que Cristo faria na cruz do Calvário. E se olharmos ainda para o Antigo Testamento, para os escritos de Moisés, você vai chegar em Êxodo capítulo 12, e curiosamente aqui no Êxodo capítulo 12, nós temos a passagem, aleluia, que narra a saída do povo de Israel da terra do Egito, o famoso Êxodo. E antes deles saírem, Deus dá ordem para que as famílias comemorassem ou comessem um cordeiro pascal, matassem um animal. Cada família teria que matar um animal
para comer a Páscoa e depois sair do Egito. O sangue deste animal deveria passar-se nos umbrais das portas, e depois para que quando o anjo da morte passasse na terra do Egito, não alcançasse, aleluia, ali o povo e a nação de Israel. Tudo isso aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então em Êxodo 12, quando na saída do povo de Israel do Egito, Deus ordena que cada família também sacrifique o cordeiro pascal. Mas se você caminhar mais um pouquinho para o Antigo Testamento, você vai chegar em Levíticos, capítulo de número 16. E aqui em Levíticos, você vai ver, aleluia, Deus ordenando ao sumo sacerdote, para que ele sacrifique um animal para o povo no dia da expiação. Ou seja, seria um sacrifício realizado para toda a nação de Israel. Olha só, irmãos, que interessante. Lá em Gênesis 3, Deus mostra o sacrifício de um animal para um casal. Mas Deus não queria reconciliar-se só com este casal. Lá, aleluia, em Êxodo 12, agora a ordenança era que um animal fosse morto para cada família. Aleluia, então toda a família ali dos israelitas teria que matar um animal para que ali tivesse comunhão com Deus. Mas Deus não queria ter comunhão só com o casal do Éden, e nem mesmo só com a família, aleluia, dos israelitas. Agora em Levíticos 16, Deus ordena que um animal seja morto por expiação pelo pecado de toda a nação de Israel, porque Deus não queria se reconciliar só com um casal, Deus não queria se reconciliar só com uma família, Deus queria se reconciliar com toda a nação de Israel. Mas quando chega, aleluia, quando chega em João, no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29, você vê João Batista apontando para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da família do Éden. Não, da família, aliás, do casal do Éden, não, da família dos israelitas, não, da nação de Israel, não, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Louvado seja Deus. Eu vou repetir isso aqui, irmãos, em Gênesis, mas não é cacuete de pregador não, eu vou repetir isso aqui para você dar glória, não é isso não, irmãos, é só para ficar bem gravado na sua mente. Em Gênesis 3, nós temos o sacrifício expiatório por um casal. Em Êxodo 12, nós temos o sacrifício expiatório por uma família. Em Levíticos 16, nós temos o sacrifício expiatório por uma nação. Mas em João 29, nós temos o sacrifício expiatório pelo mundo todo, porque o sangue de Jesus é poderoso para purificar o pecado de todo o mundo. Louvado seja Deus. Então nós percebemos, irmãos, que no Antigo Testamento, é interessante isso, no Antigo Testamento, ou seja, na lei de Moisés, era a ovelha que morria pelo pastor, aleluia, ou seja, se você fosse um judeu daquela época, você teria que criar um animalzinho, separá-lo desde o nascimento, para o momento do sacrifício, da expiação, e aquele animal morreria por você, você seria o pastor, ele seria o animal. O animal morria pelo pastor, aleluia. Mas no Novo Testamento, é o pastor que morre pelas ovelhas. No Antigo, é as ovelhas que morrem pelo pastor. No Novo, agora é o pastor que morre pelas ovelhas. Por isso que Jesus disse em João capítulo de número 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja Deus. Irmãos, nas páginas do Novo Testamento, é explícito a necessidade do sacrifício expiatório de Cristo. O homem pecou, irmãos, e como pecador, ele está morto em seu estado pecaminoso. Se você olhar Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo vai mostrar que todos pecaram, e destituídos agora estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, Paulo vai afirmar mais
novamente, mais uma vez, essa mesma premissa, que o salário do pecado é a morte. Mas aí ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículos 1, 3 e 5, Paulo diz que Deus nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. E ele diz ainda que éramos por natureza filho da ira, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, sendo salvo pela graça. É pela graça, irmãos. A graça, a palavra graça, significa favor imerecido de Deus. Nenhum de nós merecemos, mas aprove a Deus nos amar. E é por causa da graça que nós estamos aqui adorando a Deus. É por causa da graça que você foi lavado pelo sangue de Jesus. É por causa da graça que você é tornado filho de Deus. É por causa da graça que você foi adotado na família de Deus. É por causa da graça que você recebeu o batismo no Espírito Santo. É por causa da graça que você recebe dons espirituais. É por causa da graça que você faz parte do corpo de Cristo, a saber, a igreja. É por causa da graça que você tem a promessa de que um dia Jesus vai aparecer nas nuvens e vai nos levar para estar com Ele por toda a eternidade. É a graça de Deus. E terminando, irmãos, enquanto que aí o resultado da expiação é que Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mostrando que o resultado do pecado é a morte. Mas Romanos 5:8, irmãos, nos diz que Deus mostra o seu amor para conosco. Deus mostra, irmãos, o amor de Deus não é só de palavras, o amor de Deus, aleluia, é provado por obras. Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ô irmãos, eu tenho que dizer, você não está aqui porque você é bonzinho, não. Você não está aqui porque você tinha alguma coisa de especial quando Deus olhou para você lá no mundo, não. Você não está aqui porque você foi perfeito nas suas obras, não. Você está aqui porque Cristo te amou, e isso se chama graça, favor imerecido de Deus. Quando olhamos para a cruz de Cristo, irmãos, nós temos duas revelações que nos saltam aos olhos. Quando você olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, duas coisas devem ficar explícitas na mensagem da cruz. A primeira, a malignidade do homem que levou ele, aleluia, sendo perfeito, a morrer na cruz. A segunda, o grande amor de Deus que enviou seu Filho inocente para morrer por causa da sua malignidade. Louvado seja Deus. E assim então, irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo, irmãos, nos alcançou. Aleluia, quando você estava lá no mundo perdido nos seus delitos e pecados, quando você estava na sarjeta, quando você estava, aleluia, excluído da sociedade, quem sabe até mesmo dos seus familiares, quando ninguém, aleluia, apostava em você, quando ninguém queria ter você por perto, quando ninguém estendia as mãos para você, Deus olhou dos céus para você e disse: filho, a minha graça pode mudar a história da sua vida. Louvado seja Deus. O sacrifício de Jesus Cristo, irmãos, satisfez a justiça de Deus, apaziguou a sua ira e nos reconciliou com Deus. Louvado seja o Senhor. E é por isso que nesta noite, neste momento, agorinha, você pode ter toda a liberdade de olhar para os céus com os olhos da fé e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, eu bendigo o seu nome, porque o Senhor me amou primeiro. E eu só estou aqui porque a tua graça me alcançou. Oh, irmãos, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, e é por isso que Paulo ousa escrever em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E assim então eu termino.
Aleluia. Eu termino dizendo, meus irmãos, seja grato pela graça de Deus. Se você tem ministério é por causa da graça. Se você tem família é por causa da graça. Se você tem, aleluia, se você tem um emprego é por causa da graça. Se você tem saúde é por causa da graça. Se você tem a salvação é por causa da graça. Tudo é a graça de Deus sobre nossas vidas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, só um minuto. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um daqueles que aqui estão, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, que são frutos, resultados da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, Senhor. Oh meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoa este teu filho que entrou neste lugar nesta noite, Senhor. Meu Deus e meu Pai, como Pai que tu és, ó Deus, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece a vida, o Senhor conhece a história, o Senhor conhece o contexto, o Senhor conhece o mais profundo da alma de cada crente que aqui está, Senhor. Portanto eu te peço, meu Deus, que a tua graça seja cada dia mais abundante sobre a vida de cada um de nós. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que coisa gloriosa ouvir a palavra de Deus.